Logicamente, você já ouviu falar na cidade de Ceará-Mirim. Viemos até esta cidade para mostrar para você de casa as nossas aventuras. Mas não é só aventura não, tem uma viagem no tempo do Brasil Império Colonial. E para isso, trouxemos aqui uma das revelações norte-riograndense, o Pinta Natalense. Falou em viagem no tempo, falou nas antigas. E nas antigas o Pinta Natalense tem. Tem muita história, né, Pinta? Tem, de verdade. Ceará-Mirim é um âmbito de história boa. Mas não é só história não, eu quero saber se você topa participar do nosso quadro, aceita o nosso desafio. Eu me arrocho, parceiro. Se arrocha de verdade? Arrocho. Após a partir de agora, Pinta Natalense na cidade de Ceará-Mirim, com a equipe na Rota do RN. Tamo junto. E para nos conduzir a esta viagem no tempo, aqui na cidade de Ceará-Mirim, ninguém melhor do que o Barão da cidade. Nós estamos aqui exatamente com ele, o Barão de Ceará-Mirim. Sejam todos bem-vindos à Vila Imperial do Rio Grande do Norte, Ceará-Mirim, a capital econômica do Brasil Imperial, uma cidade que vivenciou um apogeu econômico sobre igual, onde vocês, a partir de hoje, vão conhecer a capital econômica do Brasil Império do Rio Grande do Norte. Vem com a gente. Nós temos muitas histórias ligadas principalmente à fidalguia imponente canavieira, aonde a maior edificação em templo católico do nosso estado, uma edificação com eira e beira, como a maioria dos casarios da nossa cidade, eles vão ter essa condecoração de status de poder financeiro, aonde a gente, no decorrer do nosso passeio, vai mostrando as curiosidades de um Brasil imperial. E a nossa linda Madre Igreja, a matriz de Nossa Senhora da Conceição, ela é o nosso principal ponto de visitação na nossa cidade. Considerada a maior igreja católica do Rio Grande do Norte. Isso, você está aqui em frente ao maior templo católico do nosso estado. Ele foi planejado em 1850 pelo Frei Serafim de Catânia, porém só saiu do papel com recursos oriundos do Barão Manuel Varela e do então Coronel Antônio Bento Viana do Engenho Carnaubal, aonde naquele período eles começaram a edificar a igreja aos 21 de fevereiro de 1858. Porém, a nossa linda Madre Igreja demorou longos 42 anos, 11 meses e 9 dias para ser inaugurada, quando foi colocado ali no alto o primeiro sino pesando 600 quilos em massa puro bronze, para que suas badaladas ecoassem por toda a Vila Imperial e assim chamasse os nobres, é claro, para a nossa missa, que naquele tempo tinha o público específico para poder entrar na nossa linda Madre Igreja. Inicialmente, a nossa igreja não era uma igreja de livre acesso a toda a população. Ela foi construída pelos ricos e para os ricos senhores de engenho. Então, cada família tinha um banco com seu nome gravado dentro da igreja. Só podia assistir a missa dentro da igreja quem tinha o nome gravado. O primeiro banco era o banco da família mais rica da cidade na época, que era a família Varela. Inclusive, na entrada da igreja já tem inclusive o nome da família, né, como Barão? Um símbolo de poder de ostentação naquele período. Isso é só uma parte da história que iniciamos aqui no nosso programa, porque ainda tem muita coisa para mostrar, né? Tem muita coisa que a gente vai conhecer, inclusive dentro da nossa igreja nós temos 22 túmulos, onde a maioria deles vão ser de senhores elitizados de engenho, bem como também a arquitetura da nossa igreja, aonde quando a gente chega na nave principal dela, as arcadas do neoclassicismo, eles vêm como um poder de influência europeia, até porque o Brasil tinha acabado de ficar independente de Portugal, um país jovem tinha que mostrar a grandeza das grandes cidades pela arquitetura. E o neoclássico foi utilizado não só em Ceará-Mirim, como na maioria das cidades do Nordeste do Brasil. Aqui o nosso altar principal ele vem revestido em ouro francês vindo de Paris, luxos de cristais italianos e os santos principais da devoção católica da região: Jesus, Nossa Senhora da Conceição e Santa Águeda. E lá no meio do nosso altar-mor nós temos o símbolo da Eucaristia Católica. Barão, nesse exato momento, onde é que nós estamos? Nós estamos no mercado público mais antigo do Rio Grande do Norte em atividade. Cheirinho do almoço já batendo no ar. Já tô sentindo. Mas aí primeiro vamos para a história. Aqui nós temos um mercado que foi inaugurado pelo Coronel Nosso José Soares no dia 27 de dezembro de 1881.
E para fiscalizar de perto quem entrava e quem saía, disseram para ele: coronel, como é que Voz Mercê edifica a obra mais importante do comércio da província e vai morar no engenho? Não cometa uma loucura dessa. Construa um casarão na esquina e lá do alto de suas janelas, Voz Mercê vai poder observar quem entra e quem sai. E assim ele o fez. Edificou ali o casarão na esquina, no alto os pináculos em pura louça portuguesa, ainda originais, vieram da cidade do Porto, e ele ficava controlando o acesso do seu mercado, de quem entrava e quem saía. Hoje é um polo gastronômico, principalmente o principal polo gastronômico da cidade de Ceará-Mirim, aonde Ferreira Nobre fala que a feira de Ceará-Mirim é a mais antiga do Rio Grande do Norte. Hoje o nosso mercado ele está preservado tanto a sua arquitetura, como também um dos seus projetos iniciais, desde a fundação, que é fazer o ponto de encontro da população e abrigar nele comercialização de produtos e praça de alimentação, já naquele período. Um dos detalhes do nosso mercado é o brasão da coroa imperial que está em cima. Como foi uma obra que parte dela foi financiada pelo nosso imperador Dom Pedro II, então no alto dela tem o brasão da coroa aqui do Império do Brasil. O maior tributo do nosso país, que é o tributo a Raul Seixas, é realizado em Ceará-Mirim. E aqui nesse mercado é onde vem os fãs de Raul no almoço do tributo. Então o povo vem para cá de trem, a cidade toda se veste de preto em homenagem ao rock e também ao nosso Raul, né? E na Estação das Artes do Ceará-Mirim é realizado esse grande tributo a esse grande artista, certo? Que o povo de Ceará-Mirim gosta muito e faz reverência ao mesmo. Na rota do RN. O caldo de cana aqui sendo triturado, que é uma tradição do nosso mercado. Inclusive, de primeira mão na rota do RN, o caldo de cana de Ceará-Mirim, ele foi considerado agora patrimônio cultural e imaterial do Rio Grande do Norte, por lei estadual. Então a gente quer agradecer, certo, a esse reconhecimento pelo famoso tradicional caldo de cana de Ceará-Mirim como patrimônio material do nosso estado. E hoje tem caldo de cana aqui. E hoje tem caldo de cana, daqui a pouquinho depois do almoço. Vamos lá, galera. Estamos aqui num prédio que atualmente hoje funciona a prefeitura, né, Barão? Mas esse prédio aqui carrega muitas outras histórias. Histórias de um Brasil imperial, aonde o luxo e o poder glorioso de uma civilização imperialista como a de Ceará-Mirim vivenciou um apogeu econômico. E esse prédio ele é o luxo desses elitizados da cana-de-açúcar. Nós estamos no Palácio Antunes Pereira, que foi edificado pelo coronel José Antunes de Oliveira para ser a sua casa na cidade. A maioria dos senhores de engenho moravam em suas fazendas, em engenhos, e tinha uma casa de passeio para visitar a cidade. Então, de repente aparecia alguém da família ou alguém que viria da capital imperial Rio de Janeiro, então eles traziam para as grandes festividades dentro desses casarões. Esse casarão também foi morada de uma mulher muito famosa a nível de região Nordeste, que foi Madalena Antunes Pereira, a primeira mulher do Nordeste do Brasil a publicar um livro de memória feminina, onde nesse livro, Madalena ela descrevia como era a vida de uma mulher morando tanto num casarão como esse, como em um engenho, como era a vivência dela com escravos e logo depois a abolição, como foi o convívio dela entre uma civilização que sai do Império e entra na República com a nova plataforma de política. E como também a opinião da mulher, ela se descreveu ao longo desse período que foi no livro Oiteiro, Memórias de uma Sinha Moça. Então, dessa janela aqui, ela também escrevia um jornal à mão, junto com outras mulheres de sua época, chamado A Esperança, para também informar, além de poesias, informativos da época. Mas também aconteceu uma grande tragédia. Dessa janela, faleceu o seu pai, cometeu suicídio, o coronel Antunes. Ele estava muito doente, na época a lepra assolou essa região e ele foi vitimado dessa doença. Muito triste por ficar isolado, porque é uma das que não tinha tratamento naquele período, então ele ficou muito triste e decidiu cometer suicídio.
O casarão ficou para o seu filho, o poeta Juvenal Antunes, que logo depois vendeu para o seu sobrinho, que foi Rui Antunes Pereira, que deu para o seu filho, Rui Pereira Júnior, que deu para ser a prefeitura de Ceará-Mirim, aonde funciona hoje até os dias atuais. Bem, embora você esteja acompanhando tantas histórias fascinantes, ainda é só o começo aqui na cidade de Ceará-Mirim, na Rota do RN. Todo mundo conhece o gosto de um camarão. Mas vem cá, já parou para sentir o sabor de um camarão? Porque o sabor é o que te faz fechar os olhos e abrir o paladar. É o sabor que faz você entrar em casa e preparar aquele camarão. No lugar de sair de casa para comer um camarão. Viu a diferença? O sabor é um acontecimento. Camarão Aquaçu, sabor do começo ao fim. Talvez você já tenha ouvido falar nessa expressão, sem eira nem beira, ou até mesmo na expressão eu tô é liso. O Barão aqui de Ceará-Mirim vai explicar a origem para vocês, né, Barão? Isso, essa expressão ela surge nos casamentos de conveniência daquele período. No século XIX, qualquer mulher para se casar precisava ter dote. O pai dela pagava um grande valor financeiro. E quando se era feito o casamento, antes de acontecer, a família do pai tinha que conhecer a família do pretendente. Quando chegava na frente da casa dele, primeira coisa, olhar para o alto. Se no alto você visse esses frisamentos, que é a famosa eira e beira, os detalhes que tem no alto da residência, abaixo do telhado, aí ele dizia: minha filha, vós-me está cometida de muita sorte. O rapaz tem eira e beira, então vamos dar o casamento. Ou seja, ele tinha status, poder financeiro. A eira e beira é essas linhas que tem no alto da residência. Essas linhas Isso, aí. que está lá no alto. No passado, ela era de acordo com o decaimento dos telhados. Na época imperial, cobriu-se os telhados e colocou, passando do telhado, o frisamento como status de poder. Aí quando você não tinha dinheiro, era um liso, a fachada era como essa do outro lado. Ele chegava aqui, a fachada de liso, né, de pobre. A casa era estreita e não tinha os mesmos detalhes. Aí dizia: minha filha, casamento não vai dar certo. Vós-me não está com muita sorte, porque o rapaz é um liso, não tem posses. Tira-se logo, porque a casa não tem eira nem beira. É uma fachada lisa. Daí a expressão, fulano é um liso, porque a casa dele não tinha beiral. E se não tinha beiral, era um liso. Então não podia casar. Essa daí em primeira mão para você na Rota do RN. A caminho do engenho Mucuripe, demos uma paradinha aqui no engenho Verde Nasce para, logicamente, Barão contar um pouco mais da história. Isso, ele é um dos engenhos mais antigos da região de Ceará-Mirim. Esse engenho foi edificado em 1846 pelo ilustre juiz municipal Dr. Victor José de Castro Barroca, e ele trouxe, na época, para evitar a entrada de animais no seu engenho, essa cerca de ferro de fundição inglesa, até hoje aí
fixada na frente do engenho. Aqui um telhado ainda original. Muitos afirmam que ele foi feito em coxas de escravos, utilizando as coxas do escravo para fazer a moldura telha, né? da telha. Daí onde vem a expressão fulano de tal foi feito nas coxas. Pela deformidade dos telhados coloniais da época, aí os telhados ficavam feios. Como muitas das vezes ficava pela metade, daí vem a expressão fulano de tal foi feito nas coxas. Daí o porquê que as edificações, como a gente viu lá na cidade, ela tem a platibanda para cobrir a deformidade do telhado. Bem, pessoal, eu sei que vocês estão curtindo bastante essas histórias aqui que nos traz a um tempo antigo, né? E o Barão tem muito mais para vocês aí, viu? Muito mais histórias, né, Barão? Nós temos aqui na frente do engenho justamente essas taxas de ferro de fundição inglesa, originais ainda da época de estruturação do engenho, né? Bem como esse chaminé construído na época. Esse chaminé é basicamente para você fazer a sucção da caldeira do engenho. Você faz a extração do corte de fogo e o corte de fogo é justamente o que faz o impulsionamento da caldeira, né? Então nós vamos entrar agora na parte de produção, onde a gente vai poder conhecer mais um pouquinho de como era um escravo, como ele trabalhava na produção de cana-de-açúcar aqui na cidade. Então agora nós vamos poder conhecer o que era um maquinário da Revolução Industrial. Obviamente que com a modernização nós temos hoje um instrumento de mecanização bem mais moderno, né? Como esses tratores, tudo isso, mas um pouco mais adiante a gente tem a noção do que era esse maquinário. Uma raridade hoje para o Rio Grande do Norte ainda ter um maquinário desse que foi importado da cidade de Londres. Então quer dizer que tudo isso aqui veio de Londres? De Londres. Como exclusivamente para ser implantado aqui na indústria. Isso. Ainda está a placa de fundição do maquinário, ele é um maquinário todo movido a vapor. Dessa extração de sacarose por meio do melaço, aí você poderia fazer a rapadura e o açúcar, que eram os produtos mais comercializados dentro do engenho naquele período. Imagina que você passar 18 horas por dia, eram 18 horas por dia, ele pegava esse instrumento aqui chamado de coco e ficava 18 horas aqui nesse movimento, ó. Lembrando, não tinha essas correntes, era no muque mesmo. Então, então quer dizer que essa corrente aí não existia? Não existia, era no peso. Então ele ficava 18 horas nesse movimento, transportando o caldo de cana de um tacho para o outro. Não perde mais tempo, vem conhecer nosso restaurante Alho e Óleo. Vem! A Pousada do Forte é uma referência na praia de Barra do Cunhaú. Com chalés e apartamentos confortáveis, a pousada dispõe de salão de jogos, restaurante, com uma ampla área de piscina, trazendo muito mais conforto para você e toda a sua família. Venha você também aproveitar. Ligue agora mesmo e consulte as nossas tarifas. É com muita alegria que eu, Leonardo, apresento o Momento Saúde Oral Sim. O que é um implante dentário? Implante dentário é um pino de titânio que substitui a raiz de um dente natural, ou seja, a parte que fica abaixo da gengiva. Para substituir um dente por completo, é necessário também a colocação de uma prótese dentária. Esse conjunto, implante mais prótese, é o que substitui um dente por completo, restabelecendo a função mastigatória e a certeza de um sorriso perfeito. A nossa família constrói sorrisos. Pessoal, tem um recado para você. Para você que quer ser revendedor da Chipper, a marca que mais cresce no estado, entre em contato com o número que está aqui na tela, que a gente nos dá todas as informações possíveis. Para você que entrar em contato agora, a abertura de cadastro de 30 peças vai ser por 20 peças, então não perca tempo.
Pessoal, estamos agora no Engenho Nascença, de propriedade da família Varela, e aqui estão as carruagens imperiais que os barões daquele período da história do Brasil Império utilizaram. Aqui você tem a condução que nos levaram aos engenhos da região. Imagine você trafegar de Ceará-Mirim a Natal, a Mossoró, de carruagem. Imagine uma viagem no Império, literalmente. Aqui você tinha um charreteiro que fazia a condução, e um detalhe dos assentos é que eles tinham também um porta-armas, certo? Era muito comum naquele período que quem tinha uma carruagem como essa que eu estou sentado aqui, eram somente pessoas que tinham eira, beira e tribeira. Eram pessoas que tinham um poderio financeiro muito alavancado. Vamos dizer, o bilionário da época, que tinha condição de ter um transporte desse. Então, ele viajava geralmente com uma quantidade de recurso financeiro, certo? Muito grande. Então, para fazer tipo um disfarce, os assentos, eles são assentos, deixa eu só ficar um pouquinho para que vocês compreenderem. Eles tinham, olha só, como se fosse um local para você colocar tanto armas como guardar algo de valioso, né? Porque geralmente, se você fosse parado em um caminho, aqui no estabelecimento do engenho, nós tivemos a oportunidade de ver o que a gente falou no início da matéria, que é as telhas feitas nas coxas. Olha só o telhado original, todo original, feito em coxas de escravos. Olha o madeiramento, todo original, do mesmo jeito que se tirava da mata, se fixava aqui na construção. Olha só o detalhe da madeira aqui, ó. Era toda tortuosa. Do jeito que vinha da floresta, eles iam fazendo a acoplação do telhado, e a simetria era batida de acordo com o emadeiramento. Então esse engenho desde 1876 ainda original. Então convidamos vocês para poder conhecer mais um pouquinho da história de Ceará-Mirim. O Barão de Ceará-Mirim. Esse personagem vocês conheceram bem. Eu agora quero apresentar para vocês Francisco Ferreira. Barão, quem é Francisco Ferreira por trás do personagem? A pessoa de Francisco Ferreira, acima de tudo, é um pesquisador, pedagogo, guia local aqui no município de Ceará-Mirim, e fazemos um trabalho de divulgação estadual pelos roteiros históricos aqui não só de Ceará-Mirim, como de mais de 40 municípios do Rio Grande do Norte. Então, sou pai, né? Sou marido da minha esposa, que é a baronesa, que é Vanessa Martins, e do meu filho Afonso, né? Que é o nosso bebezinho. Eu sou um apaixonado pela história da minha cidade, acima de tudo, pelo meu estado, o Rio Grande do Norte. Luto por fazer um diferencial na parte cultural e turística do nosso município. O trabalho que a gente faz, ele é um resgate histórico-cultural para fazer com que as pessoas elas entendam e compreendam como era a vida das pessoas na época do Brasil Império. E como o Barão ele foi a principal figura da cidade de Ceará-Mirim, daí a ideia de criar um personagem com as características alusivas ao Brasil Império. Como a família Varela em Ceará-Mirim foi a família mais tradicional de nossa cidade, que teve como patriarca o Barão Manuel Varela, fundador do Engenho São Francisco e também do Engenho Capela, casado com a baronesa Bernarda Varela Dantas, e ele por si só se tornou comandante superior da Guarda Nacional, aqui no Rio Grande do Norte, primeiro barão do nosso estado, por título conferido pelo nosso amado imperador, Dom Pedro II, aos 22 de julho de 1874. Então, Ceará-Mirim entra para a história do Rio Grande do Norte por ter sido a morada do primeiro barão do nosso estado. Então, nada mais justo do que trazer o resgate do personagem Barão, que foi uma pessoa real, que foi a pessoa que deu a igreja da cidade, que teve a ideia, né, de projetar
e financiar parte da construção da nossa igreja, que teve a ideia de alavancar economicamente o nosso município. Politicamente, ele foi quem teve a ideia de fundar a Câmara Municipal de Ceará Mirim, aos 29 de junho de 1829, como primeiro presidente da Câmara, quando foi estabelecido a ordem política no Brasil, logo após a independência deste país. Foi ele também o primeiro plantador de cana-caiana do Nordeste. Então, nada melhor do que trazer esse personagem para que o Rio Grande do Norte ele pudesse conhecer. Venha conhecer Ceará Mirim, você vai poder vivenciar as emoções que muitas das vezes você só viu em novela e aqui é real. E para isso você vai estar aqui de braços abertos para receber todos os visitantes, grupos, né, de empresas ou qualquer uma outra pessoa que quiser visitar a cidade de Ceará Mirim. Qual é o seu contato? Deixa aí o seu contato, sua rede social. Em qualquer rede social que você tiver, é só você acessar Barão de Ceará Mirim, no Instagram, no Facebook ou em qualquer outra mídia social. E se você preferir fazer ligações, é só você apresentar o número que está aparecendo aí no seu vídeo. Exatamente. Barão, a conversa tá boa, o papo tá bom. Agradecer mais uma vez. Mas antes de irmos embora, antes de irmos não, né? Que a gente vai continuar em Ceará Mirim, só que no litoral. Agora vamos até a estação, né? Então, agora é hora de você conhecer, certo, o nosso trem, que inclusive foi uma grande obra inaugurada pelo presidente Afonso Pena. É uma viagem no tempo e também na cultura dos trilhos do Rio Grande do Norte. Barão, muito obrigado aí pela força, tamo junto. Barão agora sai de cena, eu quero convidar o Pinta, vem pra cá, Pinta. Tamo junto aí na aventura? Vamos sim. A aventura aqui é real na rota do RN. Nosso trem já está chegando aí. Vamos embora? Pegar o trenzão agora. Pegar o trenzão e o trem recorda alguma coisa aí no seu personagem? Quando eu pegava da Cidade da Esperança pra Ribeira, vai tomar uma lá. Da Cidade da Esperança pra Ribeira. Com certeza. E nessa época... 50 centavos. 50 centavos. Então é isso aí, gente. Nosso trem já está chegando e você vem junto aqui na Rota do RN, na cidade de Ceará Mirim. Seja a trabalho ou a passeio, todos os dias o trem é responsável por levar e trazer centenas de pessoas da cidade de Ceará Mirim. Desembarcamos aqui na cidade de Extremóis e agora vamos até a praia de Muriú para continuar a nossa aventura na cidade de Ceará Mirim. E você continua com a gente porque o próximo sábado você vai ver como foi as nossas aventuras.